Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Está no ar mais uma edição do Teoria de Tudo. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio de 2021, 14 horas, 1 minuto. Eu sou Miguel Brambila e é um prazer estar em sua companhia. Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. É verdade, né? Mas precisamos pensar, precisamos viver, precisamos nos desenvolver. E o Teoria de Tudo começa com a satisfação de ter a companhia de amigos, colegas, jornalistas, né? Vou chamá-los para a tela aqui. Está no ar Jorge Alves Júnior, músico, radialista, jornalista, produtor cultural, meu amigo querido de Manta e tudo, boa tarde. Muito boa tarde, Miguel Brambila, satisfação estar participando de mais um programa Teoria de Tudo. Boa tarde também, Aquilino da Santa Neto, prazer enorme estar novamente aqui com os amigos. Que legal. Boa tarde também ao Aquilino Dalla Santa Neto, que também é meu amigo querido, não é? Está aí, escritor, ele é analista político, professor de filosofia. Boa tarde, professor Aquilino. Está Miguel, Jorge, Aquilino, boa tarde a todos vocês. Legal, temos um pequeno delay apenas, é por isso que demora um pouquinho para chegar a resposta, né? Hoje nós temos já esperando conosco no Teoria de Tudo a presença do prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico, que já está na linha conosco. Estou chamando ele aqui para o programa, prefeito Adiló de Domênico conosco aqui no Teoria de Tudo. Boa tarde, prefeito, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Brambila, boa tarde, Jorge Alves, boa tarde, Aquilino, meu amigo de longa data. Boa tarde a todos que acompanham o portal, né, Sabe Caxias, do programa Teoria de Tudo, né? Bacana, né? Teoria de Tudo, muito bacana. Vamos nos reinventando, legal. Aí, estamos às ordens. Que legal, a gente vai se reinventando nas novas mídias, não é, prefeito? Este programa é um programa que surge para o debate, jornalistas independentes com responsabilidade pelas suas perguntas e opiniões, mas nos reunimos aqui justamente para que nós tenhamos aí a alegria, né, de trabalhar pela comunidade. O senhor é eleito prefeito de Caxias do Sul, tem muito a nos dizer, né? As questões da pandemia e outras tantas questões que nós gostaríamos de colocar como, né, a experiência lidar e a transparência que o senhor sempre nos trouxe nas entrevistas. Então, vou começar, prefeito Adiló, na primeira questão. Vamos deixar a administração da pandemia por último, mas aproveitar esse momento. O senhor sabe, né, que a sinceridade é a nossa questão principal. Hoje nós estamos tendo um aumento de passagem. Era para ser 13,50, o senhor já esperava essa pergunta, né? Então, eu gostaria que o senhor dissesse, explicasse para a comunidade o que está acontecendo, o que houve, o que aconteceu que, em vez de diminuir, aumentou a passagem. Bem, em primeiro lugar, antes de mais nada, Miguel Brambila, lembrar que hoje são 133 anos da abolição da escravatura. Essa triste página que, lamentavelmente, nós precisamos, de certa forma, relembrar para que a humanidade reflita sobre esse triste episódio. Dizer ao Miguel o seguinte: nós, na campanha, fizemos o cálculo para chegar a passagem a 3,50 como uma forma de reativar o transporte público, o transporte coletivo. Com o preço de 4,75, nós sabemos que o ônibus está hoje com baixo movimento, e a tendência é continuar assim, porque ele sofre uma concorrência muito grande dos aplicativos, o próprio desemprego, a pandemia tem reduzido a circulação das pessoas, e nós esperávamos uma participação de mais empresas, que houvesse uma disputa e oferecessem até um desconto nesses 4,75, que é o preço máximo. É importante deixar bem claro que todas as ações que foram feitas no final do governo Cassini, que nós fizemos, elas já estão computadas nessa planilha, senão a passagem hoje estaria na ordem dos 5,50.
por incrível que pareça. Nós vamos ver cidades agora com subsídio na passagem ultrapassando a barreira dos 5. Por quê? Os insumos subiram muito. E aí alguém diz, mas era previsível. Não, não era previsível. O aumento da semana passada do diesel de 6,5%, que é o 7º aumento, ele é maior que toda a inflação prevista para o ano. Porque isso não sou eu, é o governo que está anunciando a previsão de inflação de 5,52, 5,56, uma coisa assim. Então, nós tivemos 7 aumentos, mais de 40% no combustível, que é o insumo básico do transporte. O ônibus rodou vazio ou cheio, ou lotado, ele está gastando. Nós tivemos o aumento do chassis, nós tivemos uma série de despesas. Mas nem por isso, nós hoje estamos apanhando bastante, é previsível, as pessoas queriam o 3,50, nós assumimos esse compromisso. Porém, nós precisamos pôr em prática o contrato com o preço que foi licitado e agora nós vamos criar algumas ferramentas e alguns trabalhos e programas para chegar ali adiante. Inclusive, uma coisa muito importante, está prevista a revisão do contrato a qualquer tempo quando nós conseguirmos baixar essa planilha. Então, nós temos vários programas que o secretário Alfonso vai trabalhar nos próximos dias, próximos meses, que é ampliar a área do estacionamento rotativo, esse recurso destinar para subsídio da passagem, a outorga de 400 e poucos mil reais, que é 4 milhões e pouco no total, em 10 parcelas, também será colocada no subsídio. A propaganda na traseira dos ônibus também irá para patrocínio. E nós também vamos encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Veja como precisa etapas, por isso que as pessoas se afobam em bater no prefeito, porque prometeu 3,50. Nós vamos mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores pedindo a liberação para que nós possamos colocar subsídios na passagem. Vamos chegar a 3,50? Eu tenho que ser honesto com vocês, como sempre procurei ser. Acho hoje muito distante. Muito distante. Mas não estou dizendo que é impossível. Nós vamos trabalhar para baixar ao máximo. Quanto nós vamos conseguir? Outra, herdamos um orçamento negativo e também recebemos de troco uma nova onda da pandemia, que só essa vai nos custar 60 milhões. Tá? Mas nós vamos conseguir, eu tenho certeza que muita gente vai ficar satisfeito com aquilo que nós vamos conseguir construir até o final do ano, e talvez o ano que vem tenhamos a primeira vez na história que, ao invés de subir a passagem, nós vamos baixar ela. Esse é nosso compromisso. Ou o transporte coletivo não tem conserto. A 4,75 eu posso afirmar para vocês que o ônibus não se torna competitivo. É um debate importante, prefeito, né? E, portanto, é necessário que se coloquem essas questões, e é um governo em andamento, né? Há a oposição, há quem diga que já há, inclusive, né, um estelionato eleitoral, no seu caso, um desgaste político, o senhor sofre, mas aqui está para registrar todas essas variáveis que um governo possa ter, não é? Eu vou disponibilizar aos colegas, cada um deles uma pergunta, prefeito, para que a gente possa também entrar em outras questões sobre essa ou sobre outra. Eu vou começar pelo professor Aquilino. Por gentileza, Aquilino. Diló, amigo de longa data, como tu colocou, hoje prefeito Adiló de Domênico, boa tarde, prazer em te reencontrar nesse canal. Da mesma forma. E tenho certeza, Adiló, que, aliás, todos deixam a sua marca quando passam pela prefeitura, uns marca positiva, outra negativa, e então daí eu acho que eu tenho certeza que tu vai fazer o máximo para deixar uma marca positiva. E daí, se der tempo, tu fala um pouquinho na questão da educação ali, da contaminação dessas escolas aí, que voltou às aulas presenciais, voltaram, mas agora deu um problema. Mas a minha pergunta principal é referente ao plano plurianual, prefeito Diló, sobre os 11 bilhões que são investidos nesses 4 anos. Me explica uma coisa, aliás, explica para nós um detalhe. Isso aí depende do orçamento anual
do município ou vai vir financiamento externo para cumprir essa proposta que inclui no plano plurianual? Não, D'Alessandro, o plano plurianual ele é o reflexo daquilo que é o orçamento do município. São 2 bilhões e 300 milhões, né? Só que a verba, quase toda ela carimbada, né? Tem muita pouca. Hoje, o prefeito de Caxias do Sul não tem sequer 50, 60 milhões para administrar. A verba é quase toda ela carimbada, 25% para educação, 15% para a saúde, que deve chegar a 28% esse ano, ou seja, nós estamos gastando quase que o dobro daquilo que é a obrigação. Nós temos verbas que vêm para a área social, enfim, as diversas áreas, e a folha de pagamento de Caxias, que não é nada leve. Caxias tem uma folha de pagamento extremamente pesada e um passivo altarial também de 4 bilhões e 500 milhões. Ou seja, a prefeitura deve para o Fundo de Aposentadoria dos Servidores 4 bilhões e 500 milhões. E mais o caso Manha Bosco, que tem precatórios registrados nesse orçamento, aí um valor já bastante alto, né? Então, este é o plano plurianual. O plano plurianual, nada mais e nada menos, é do que uma peça que espelha nosso programa de governo, é aquilo que foi contemplado nas urnas. Evidentemente que, ao longo desses 4 anos, ele pode sofrer alteração, seja por parte dos vereadores, seja por sugestão da própria comunidade, nós somos flexíveis. E com relação à volta às aulas, e que nós tivemos um problema na escola ali, Arnaldo Balvé, nós estamos fazendo um levantamento para identificar o que houve ali nessa escola. Nos dá a impressão ali que houve algum descuido, alguma coisa, porque esse vírus é muito violento. Então, qualquer um detalhezinho, não estamos colocando a culpa em ninguém, dizendo que não tiveram a devida atenção, cumprimento aos protocolos. Mas qualquer um descuido, olha a nossa vice-prefeita, a Paula, com tudo que ela se cuidou, e que ela era uma defensora ferrenha do uso da máscara, do álcool gel, e ela acabou se contaminando, e toda a sua família, o esposo ainda está no hospital. Então, esse vírus é danado. E aí, nos dá a impressão ali, claro que a gente vai ter mais informações, mas nos dá a impressão ali de um pequeno descuido, às vezes um detalhezinho. Mas tem mais 3, né? Que é a Vila Lobos, a Arnaldo Balvé e o Santo Antônio, né? Que estão com problema também. Mas daí um caso aqui, outro ali, D'Alessandro, a gente inclusive pode levar ele de fora para a escola, né? Como acontece em algumas empresas. Nós temos poucos casos em Caxias de contaminação nas empresas, no local de trabalho, pelo cuidado, pelo coisa. Às vezes tu leva de fora. Arnaldo Balvé, sim, tem toda a característica de surto, porque foram 12 pessoas, entre alunos e professores, né? Quando é mais que 3, mais que 2 já se classifica como surto, né? Então, ali nós temos que admitir, a aula está suspensa, talvez não volte tão logo, precisamos tomar todas as medidas aí para controlar isso aí. Mas eu volto a insistir, continuo achando que a escola é um lugar seguro, onde os alunos estão voltando de forma opcional. Nós não estamos impondo o retorno, porque muitas famílias não têm mais com quem deixar os filhos para acompanhar os seus estudos de forma online. Então, a escola é, sim, um lugar seguro, na mão da professora, bem cuidado, com protocolo. E o episódio Arnaldo Balvé, um episódio isolado de 87 escolas que nós temos em Caxias do Sul, foi a única que apresentou esse problema. Temos mais 3 casos, mas não se caracterizam ainda como surto. Poderão surgir outros, né? Não tenha dúvida, mas não vejo a escola como um ambiente de risco. Eu vejo, sim, a escola como um ambiente seguro. Dentro dessa ordem, prefeito, eu vou passar a palavra para o Jorge. Eu só gostaria de perguntar sobre a vacina para os professores, como é que está esse protocolo, que é um dos pleitos principais, né? Tanto na rede municipal quanto na rede estadual, prefeito.
Sim, nós hoje pela manhã conversamos, eu e a secretária Daniele, estamos aguardando remessa de vacina e também que o governo do estado publique hoje, ao longo da tarde, a CIB, que vai nos dar o mapa da vacinação, porque é o protocolo que a gente segue. Nós defendemos a ideia de que os professores, sim, devem receber a vacina, porém, nós temos que seguir protocolos e ordem de vacinação. E o que o governador deixou é a possibilidade daqueles municípios que estão sobrando dose, não é o nosso caso, que já podem avançar com a vacinação dos professores. E tivemos também uma medida agora por parte do ministro Toffoli, de manhã, suspendendo a vacinação, no caso do município de Esteio, obrigando o município a seguir o protocolo do Ministério da Saúde. Então, é uma nova realidade que o governo do estado deverá analisar hoje à tarde, junto com a publicação da CIB. Mas eu continuo insistindo. Acho importante vacinar os professores. Até para... e para eles terem mais tranquilidade, mais segurança de poder ir para a aula, tira das nossas costas também esse peso da responsabilidade, porque queira ou não queira, quem está autorizando os professores a voltar somos nós. Né? É verdade, eu não mandei minha filha para a escola estadual justamente por esse medo, né? Só tomei a primeira dose da AstraZeneca por motivos de saúde e temos medo. Jorge. Claro. Prefeito, boa tarde. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, participar do programa. Prefeito, na sua resposta para o Aquilino, o senhor comentou sobre a questão da folha dos servidores. E é justamente nesse ponto que eu quero entrar para conversar de perguntar sobre a questão da trimestralidade, né, que é uma preocupação dos servidores. E saber, então, como que está essa questão, como que o prefeito está observando, como que está o diálogo em relação aos servidores, né, e à trimestralidade. Eu diria assim que está bem tranquilo com o próprio sindicato. A gente respeita e entende o papel do sindicato. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, foi respeitar o papel e o espaço do sindicato. O sindicato sabe, está de posse de documento do Tribunal de Contas, aonde não pode ser concedido nenhum reajuste. Aí o pessoal diz assim, não, mas é a inflação. Ok, está proibido. Ah, mas o ano passado teve. Sim, inclusive eu paguei a parcela em janeiro. Por quê? Porque ele era objeto de um dissídio, uma lei autorizando, feita no final do governo Guerra, assinado um dissídio da categoria. Quando tu assina um dissídio da categoria, ele tem força de lei, ele está válido. E ao invés de ser dado um percentual, no dissídio constou que durante o ano de 2020 teria a trimestralidade. Isso lá em janeiro. A pandemia começou em março. A lei do Bolsonaro entrou dia 28 de maio de 2020. Então, ela não atingiu esse dissídio da categoria. Por isso que o ano passado receberam 11% de reajuste ao longo do ano. E este ano, o servidor de Caxias, ele não está recebendo a trimestralidade, mas ele não está tendo um problema maior perante a sociedade, porque ele teve toda a sua correção alcançada em 2020, e como qualquer uma outra categoria, se não fosse a trimestralidade, agora, ao final desse ano, seria o momento adequado para discutir a perda, a reposição dessa inflação. Isso vai acontecer ano que vem, na virada do ano, porque a lei ela tem validade até 31 de 12 de 2021. Então, é um barulho, eu entendo que desnecessário por parte do sindicato, porque ele sabe que nós não podemos conceder. A grande maioria dos servidores tem consciência. Nenhuma prefeitura que não tivesse um dissídio acertado anterior concedeu reajuste em 2020. Pode se informar aqui na volta, pouquíssimas prefeituras no Brasil puderam conceder, apenas aquelas que já tinham dissídio aprovado. As demais, a grande maioria não concedeu sequer um reajuste o ano passado, e nem este ano. E nós tivemos a trimestralidade regular todo ano, 11% de reposição, o pessoal trabalhando hoje, alguns setores, inclusive, muito prejudicado, porque vem apenas 25% da folha de trabalho.
e 25% tu resolve problemas burocráticos, porque as pessoas trabalham online, mas tu não faz capina, tu não faz poda de árvore, tu não faz ajardinamento, tu não faz calçada, tu não faz reparo de bueiro, de drenagem online, impossível. Então, a cidade está com uma defasagem de serviço muito grande, né? E a sociedade está nos cobrando muito forte essa questão aí da falta de efetivo, né? Porém, nós estamos cumprindo a legislação. Perfeito. Jorge? Ok. Acho que é isso aí. Tá. Não, tranquilo. Aquilino, pode seguir aqui nosso por gentileza. tempo. Prefeito, nós temos... Aproveitando o nosso tempo, eu só entrei nessa questão, prefeito, da contaminação nas escolas, porque é o seguinte, não é só a presença, não é só a volta às aulas presenciais, tem a questão qualidade ensino-aprendizagem também. Então, para o professor, dentro de uma sala de aula fechada, 4 aulas por turno, 20, 25 alunos, em média, numa sala fechada, dando aula com máscara, respeitando o distanciamento, isso prejudica o ensino-aprendizagem, porque entra ali a questão psicológica do professor, do aluno, a qualidade do ensino e da aprendizagem. Então, por isso que eu coloquei essa questão, que talvez tivesse sido cedo demais a volta às aulas. Mas, para concluir, existe algum projeto no seu mandato de alguma obra considerada grande na questão do sistema viário em Caxias, aí em zonas consideradas complicadas, em zonas consideradas com grande tráfego de veículos, ou, por enquanto, está sob estudo técnico ainda? Não existe alguma previsão de uma futura grande obra? Sim. Bem colocado, Dalla Santa. Nós estamos, inclusive, já verificando o financiamento de grande porte para atuar dentro da área urbana. Os governos que nos antecederam investiram bastante em asfaltamento do interior. Nós pretendemos investir nos gargalos dentro da cidade. A gente pediu a relação de obras tanto para a Secretaria de Trânsito, Secretaria de Obras, para o SAMAI, a CEPLAN, mas primeiro, antes de botar a mão em qualquer obra, nós precisamos realizar a licitação do plano de mobilidade urbana. Não adianta nós sair fazendo obra sem ter um plano de mobilidade. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu defendi durante muitos anos a abertura da Avenida Rossetti para sair na Professor Marcos Martini, ali, porque ela termina na Mateus Janela. Aí construíram um prédio, não tem mais condições de seguir reto, mas dá para fazer um desvio ali. Então, nós queremos aguardar o estudo para ver se essa obra continua sendo importante, se não tem alguma outra alternativa que possa resolver o problema daquele gargalo ali com custo menor. Nós temos o binário da São Leopoldo, que está nesse radar, nós temos o binário da Mateus Janela, que está nesses projetos, nessas indicações. Então, pode ter certeza, Dalla Santa, que nós vamos em busca de financiamento, não mais para fazer asfalto no interior. Asfalto no interior, a gente vai continuar fazendo alguma coisa, mas os grandes financiamentos, nos próximos 3 anos e pouco, nós vamos investir na área urbana, e tu tem toda a razão. Nós temos gargalos, congestionamentos insuportáveis, e isso é custo para toda a população. Então, nós vamos trabalhar nessa linha. Prefeito Adiló de Domênico, nós temos a certeza de que administrar qualquer coisa pública em tempos de pandemia é um desafio muito grande. O senhor se elegeu já em tempos de pandemia, não é? É importante colocarmos algumas questões que, ao longo do programa, também o senhor tem percebido que é um debate, inclusive, nacional hoje. Eu gostaria que o senhor acrescentasse a sua visão. Recentemente foi polemizado e está sendo debatido na CPI, e eu quero saber a sua visão da CPI também, é um pedido público de ivermectina, e já vinha algumas receitas, inclusive, o uso da cloroquina. Como é que o senhor está vendo isso, não é? Qual é a sua análise, inclusive, dessa CPI? Porque eu acho que é a prioridade. Eu, particularmente, vejo que obras... Nós temos que garantir a vida, né? Obras, a questão das voltas aos aulas, tudo isso
são secundários. Para mim, como cidadão, como jornalista, a vacina é a prioridade número 1. E nós estamos aí com todas essas questões aí na CPI. Como é que o senhor está analisando isso? Olha, a CPI, principalmente por quem está sendo o relator, ela me deixa com um pé atrás, né? Talvez tenha mais motivo político do que resolver o problema da saúde. O que a CPI deveria ter feito, e está faltando, é procurar entender por que a Anvisa não libera determinadas vacinas, como o caso da Sputnik, que tem aprovação e uso em mais de 60 países do mundo, principalmente na Europa, aprovação de organismos internacionais, uma enorme de uma fábrica nova, zero bala, pronta para produzir essa vacina aqui em São Paulo, e nós estamos aí clamando por vacina. Eu concordo contigo, a vacina é a melhor solução. Agora, nós não estamos tendo liberação por parte da Anvisa. Então, me parece que o Congresso deveria se debruçar e entender por que uma vacina com eficácia de mais de 95%, 96%, ela enfrenta tanta resistência para ser liberada aqui no país. Nós estamos nos contentando com as outras vacinas com 50%, 56% de eficácia. E quanto à ivermectina e hidroxicloroquina, eu sempre defendi, desde o primeiro momento, a autonomia do médico. O médico tem que saber o que ele prescreve. Nós vamos encontrar dentro da profissão da medicina uma parte de médicos que defendem o tratamento preventivo e outros que não defendem. Então, a gente tem que respeitar, eles estudaram para isso, não sou eu que vou dizer o que deve ser feito. Agora, como prefeito, fiz todos os esforços para colocar à disposição esses remédios de forma gratuita, nós recebemos, está nas UBS, até porque eles não são recomendados apenas para a questão da Covid. Nós temos ali zinco, vitamina D, ivermectina, hidroxicloroquina, mas tem todos os outros remédios, antibióticos, corticoide, azitromicina. Então, quem tem que dizer qual o tratamento é o médico. Eu não vou estar recomendando tratamento A, B ou C, porque nós vamos entrar numa seara que eu não estudei para isso, né? Possivelmente nenhum dos três jornalistas que estão me debatendo comigo estudaram para isso, quer dizer, não é a nossa área, né? É verdade. É que o debate público, né, mostra, e aí a opinião vai decidir, é verdade. Agora, que a ivermectina pode gerar câncer, prefeito, e automedicação, essas coisas todas, e é verdade, nenhum de nós o problema é o uso indiscriminado. O uso indiscriminado. As pessoas estão tomando um comprimido por dia de ivermectina, aí em um mês, 2, não tem mais fígado, né? Eu nem saberia dizer se ela atinge ou não o fígado, né? Mas, enfim, eu acho que nós transformamos um debate que deveria ser de saúde num debate político, e essa CPI me preocupa muito por esta questão, né? Verdade. E, prefeito, nós vamos encaminhar a conclusão, mas é preciso que a gente tenha aí duas questões. Primeiro, para concluir a questão da Covid, o senhor é um cidadão também, prefeito de Caxias do Sul, o comportamento do presidente, o senhor acha que é normal nisso? É a minha primeira pergunta. E para concluir, eu quero que o senhor diga como está Caxias do Sul nesse momento com relação à pandemia. Olha, com relação ao presidente, eu não tenho o direito de fazer a análise, porque ele se manifesta, por vezes, em horários, em momentos impróprios, cria muitas vezes confusão, mas também, por outro lado, vamos deixar bem claro, né? Só porque ele indicou algum remédio, tem uma corrente que bate e não aceita. Se qualquer um outro tivesse indicado isso aí, talvez tivesse sido aceito. Então, a gente tem que aprender a separar um pouquinho. Eu acho que a questão política, ela misturou demais ali, demais. Nós temos que nos focar nesse momento, respeitar as autoridades da saúde, quem entende, e clamar por vacina. E eu fico muito desconfortável vendo essa atitude da Anvisa. A Anvisa continua com o mesmo ritmo de trabalho de antes da pandemia. Infelizmente, deveria
uma agência com a importância que tem uma Anvisa, ela deveria deixar de lado uma série de outras atividades e focar na pandemia. A pandemia é o inimigo maior que nós temos aí, invisível, está ceifando vidas a todo momento, né? Nós estamos numa guerra contra um inimigo invisível. E Caxias, nesse aspecto, está indo muito bem a vacinação, não é de hoje. Caxias sempre teve um histórico de vacinação muito eficiente, não está sendo diferente agora, né? O pessoal nosso da saúde tem uma capacidade de vacinação aqui muito grande. Se nós tivéssemos vacina sem interrupção, eu te diria que em 60 dias esse pessoal aí faz como é que diz lá no interior? Faz um estrago. Olha, eu vou te dizer... Um estrago bom, né? Estrago bom. Em 60 dias, se tiver vacina ininterrupta, esse nosso pessoal da saúde aqui de Caxias do Sul é capaz de vacinar mais de 60%, 70% da população. Sim, e aí... Prefeito, só para comentar, desculpe, eu quero que o senhor diga também quais são os protocolos hoje e tal, mas nós não vamos aprofundar a questão do comportamento do presidente, porque essa é uma questão muito extremada, né? Mas só para acrescentar o fomento também de aglomerações, não é? E um negacionismo aí bem grande também, isso também ficou na pauta dos debates, né? Mas não é essa a questão que eu quero que o senhor diga. Eu quero que o senhor diga para a população qual é o comportamento hoje, como é que está a ocupação dos hospitais, enfim, qual é o perigo que nós estamos correndo hoje com relação à pandemia. Olha, nós estamos com a situação hospitalar sob controle. Nós não estamos mais com aquelas filas aguardando leito, mas também não estamos com folga. E o que me preocupa demais, Miguel, foi essa aglomeração do sábado, véspera de Dia das Mães. Foi um exagero, vamos ser bem sinceros. O pessoal se largou de um jeito para a rua. É possível que daqui 10 dias a gente tenha o reflexo disso. Então, nós tivemos reunião com a MESNE na segunda-feira e a minha fala para os colegas prefeitos que nós tenhamos muita cautela na liberação de novas atividades daqui para frente, porque nós não estamos seguros. Sem vacina, com 20% da população vacinada, que hoje deve estar na casa aí dos 103 a 104 mil pessoas vacinadas, que não é pouco em Caxias, mas é 20%, não chega a 21%, né? Nós precisamos ter muito cuidado, continuar o uso da máscara, o álcool gel, evitar aglomeração, se movimentar quando necessário. Sábado era um verdadeiro passeio, a gente está vendo muitas pessoas nos parques, para cá e para lá, sem máscara. Não adianta facilitar. Nós temos que cuidar de nós, mas ter o cuidado também com o nosso semelhante. A gente tem que respeitar o nosso próximo. Eu já fiz vacina. Paciência, vamos se cuidando. Não custa, né? É tão simples a gente ter um pouco de cuidado a mais. Continuamos tendo risco igual, mesmo se cuidando. Então, vamos se cuidar, que aumenta a nossa segurança, né? Vai passar, se Deus quiser, né? Mas estamos agindo. Prefeito, teríamos outras questões, mas nós sabemos que o senhor vai nos atender gentilmente em outros momentos, né? Nós temos curiosidade em saber como é que está a questão do Maia Bosco e outras tantas questões da cidade. Esse é um espaço para cidadania. Eu vou passar a palavra para os meus colegas se despedirem, né? Liberarmos aí, porque pandemia, tenho certeza que são muitas coisas. Da minha parte, desde já agradecendo a sua presença aqui no Teoria de Tudo. Jorge. Com certeza, só agradecer a presença do prefeito, né, por ter participado aqui do programa. Com certeza temos, né, várias perguntas, mas em um outro momento, prefeito, com certeza o senhor vai participar e a gente vai poder ter aí as suas opiniões. Muito obrigado por aceitar participar aqui do nosso programa Teoria de Tudo, mais uma vez. Aquilino. Agradecemos, tá, prefeito Adiló, a presença, a consideração. Falamos em outra oportunidade, boa sorte nos projetos. Obrigado, prefeito. Pessoal, muito obrigado. Eu quero me colocar sempre à disposição de vocês e dizer que a nossa maior obra, talvez, junto com a vice Paula, foi apaziguar a cidade. E é por isso que nós não vamos entrar nessas provocações de estelionato eleitoral. Seria um estelionato eleitoral se nós cruzássemos os braços, deixando a passagem 4,75, mas nós vamos lutar para baixar a passagem. Então, esse é o nosso compromisso. Conte conosco, sempre às ordens aqui
mesma forma que a gente sempre atendeu a imprensa, nós vamos continuar atendendo. Um abraço, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Não poderíamos deixar passar essa pergunta, né, prefeito? Então já está explicado aí, agora fica para o julgamento do povo. Um abraço. Tá obrigado, tchau, tchau. prefeito. Prefeito de Caxias do Sul, Adiló Domênico, atendendo aqui ao Teoria de Tudo. 14h36. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Eu não durmo, né? Daí eu nunca sei que horas são. Hoje é dia, inclusive, da abolição da escravatura, né? É isso, meus amigos? Isso. Com certeza, um dia importante, né, Miguel? Estava aqui respondendo para a assessoria do prefeito, pegou aqui no rabicho, mas com certeza um dia que a gente tem que parar para pensar, né, em todas essas situações que estão acontecendo, não só no Brasil de racismo, mas observamos no mundo, né, parece incrível que exista até um aumento enfim, da violência contra negros e toda a questão social que envolve essa, eu digo essa, né, a minha classe, porque eu sou negro, né, Miguel Brambila? Eu não tinha percebido, Jorge, ainda bem que... Exatamente. Eu sou gringo. Pois é. Então já estou lhe falando. Que tu é careca, eu já tinha notado, mas eu sou cabelo branco. Não, isso eu achei que tu não tivesse notado. Mas, enfim, é um momento muito sério, um momento muito importante, um momento de reflexão, e está na hora da gente começar, finalmente, né, a observar todos como seres humanos, sem distinção, né, de raça, classe e cor. Exatamente. Eu fiz só uma pequena citação aqui para nós comentarmos algumas coisas, evidentemente, né, que nós teríamos que ter aprofundado a questão da ivermectina, que está sendo debatida. O prefeito colocou a opinião dele, nós respeitamos. Este programa tem posição coletiva, porque é um consenso entre nós. A minha opinião pessoal é que a ivermectina precisa ser mais estudada. Eu acho que houve um bom comportamento no sentido de não dar uma responsabilidade técnica, ao contrário do que faz o Bolsonaro todo dia, né? Enfim, agora também não é possível deixar, e nós comentamos com relação aí às aglomerações, às contradições do presidente. Tá? A CPI, daqui a pouco nós vamos colocar, Aquilino, no ar, um pouco mais. Sim. Não, eu só fiz aquela colocação, aquela observação rápida ali, porque eu me referi ao uso indiscriminado da medicação. Toda medicação que é liberada e não é controlada, e no caso da ivermectina já teve a comprovação que tem que fazer transplante no fígado, em alguns casos, né? Quer dizer que dá o efeito colateral. O uso indiscriminado causa um efeito colateral, né, grave. E muito importante, inclusive, nós trazermos este assunto à tona, né? Porque, caso contrário, qualquer um da nossa família pode tomar. Vamos ver como é que está a CPI? Vamos dar uma rodada aqui? Essas questões contratuais para a contratação da vacina da Pfizer. Então, eu queria dizer que, na verdade, nós estamos diante de uma situação de negligência ou de ação deliberada para não resolver o problema da pandemia no Brasil, e isso encaminha para a constatação de um crime contra a saúde pública e um crime contra a vida. E, por fim, me chama a atenção que numa república, num país republicano que tem sua institucionalidade, o filho do presidente, que não exerce nenhum cargo de relevância, aliás, cargo nenhum na administração pública federal, participar de negociação de compra de imunizantes, seja ela por que razão for, isso não é justificável nem republicano. Muito obrigado, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, senador Rogério Carvalho. Está falando ali o representante da Pfizer nesse momento, né? Ele tem um sotaque bem... Agora está pegando fogo, né? O Eduardo Bolsonaro chamou o Renan de vagabundo ontem. Vagabundo! Para quê? Isso é argumento, Aquilino? Não, o Flávio entrou na sessão. O Flávio, desculpa. Flávio entrou na sessão para defender o Fábio Weingarten, porque só mentiu. Então, daí ele queria, né, eles estavam percebendo que estava se afundando na mentira. Então, ele entrou na sessão
para defender, dizendo que era honesto, que a CPI tinha que tratar de vacina para salvar a vida, era vacina no braço, como vacina no braço? Como salvar a vida? Eles tiveram oportunidade, o pai dele teve oportunidade, o governo federal teve oportunidade, por que eles não fizeram isso antes? Agora a CPI está tentando achar os responsáveis por essa situação. Ninguém está se negando a salvar vidas ali. Ali é outra questão agora. E daí ele aproveita e chama o Renan de vagabundo, tá? E daí o seguinte, inclusive o Bolsonaro está em Alagoas, está em Maceió agora, em Alagoas, inaugurando uma obra que já tinha sido inaugurada. Ele foi lá com o avião presidencial para lá com a comitiva e acabou de chamar no seu discurso lá, aquele discurso que a gente, naquele estilo que a gente conhece, chamou de novo vagabundo. Então a gente não qualificou, não classificou, não deu o nome, mas a gente sabe de quem ele está falando. E daí o Renan rebateu, dizendo, vagabundo é tu, porque tu rouba dinheiro de assessor, né, nas rachadinhas desde a época da Alerj. E tem aí Queiroz no meio, filha de Queiroz no meio, tem miliciano no meio. Tá? Então, assim, ó, cada um acusa o outro e é uma bagunça, é uma vergonha. Hoje deu outro bate-boca e o Ciro Nogueira veio de novo tentar resgatar a credibilidade nas negociações entre a Pfizer, que a gente sabe que o governo não comprou no período que foi oferecido. Com certeza. Na minha opinião, tudo isso é estratégia, tá, Quirino e Miguel? Ou seja, o Flávio Bolsonaro ele não participa, ele não faz parte de nada ali. Então, quando o Fábio estava lá falando as mentiras dele, ele foi lá para defender, com certeza, como tu falou, né, Quirino? Só que assim, a partir do momento que ele xinga o Renan, chama de vagabundo, quer dizer, ele quebra todo o esquema, né? Ele quebra, ele faz um circo, ele faz uma palhaçada. Então, eu acredito, para mim, que isso aí já estava até, se não com o Fábio, mas enfim, com outras lideranças, vou chamar assim, armado uma estratégia. Não, olha, o Fábio vai falar, o cara vai se enrolar, tu entende? Já foi até, eu acho que foi até conduzido aqui algumas coisas que ele teria que mentir, né? Então vai para lá e faz essa gritaria, chama de vagabundo, distrai tudo, vai todo mundo nessa direção, enquanto isso vai desmerecendo, né? Eu vejo assim, eu vejo como estratégia desses caras, entende? Em defesa, né, da nossa observação, o pessoal pode pegar o programa de anteontem, ou de ontem, não me lembro agora, que nós percebemos na hora, né, e que em seguida apareceram as gravações. Nosso programa vai às 2 horas da tarde. Então, deu para ver imediatamente que era uma mentira, que é uma contradição, que teria a gravação. Nós analisamos aqui, lembramos a Veja, lembramos, então, que, né, tentando, como se diz, infantilizar a CPI. Infantil já acho que é, né? Porque quando numa discussão você já vai chamar o cara de vagabundo e o outro rebate que você é ladrão, já virou, né, bagunça o negócio, né? Isso aí estava na cara. Foi apresentado ontem na íntegra a gravação do jornalista da Veja com o áudio do Fábio Weingarten. Tá? E ali ele dizia, e aquilo que eu coloquei ontem, a expressão, e quando ele falou da maneira que ele falou, ele estava convicto. Como é que depois, na sessão da CPI, ele não tinha convicção? Porque no áudio ele está convicto, e muito sério. O jornalista pergunta, foi negligência ou incompetência? E ele não, foi incompetência. Ele foi muito, muito enfático na posição, inclusive mencionando os 5 escritórios de advocacia, né, que existia em negociação com a Pfizer, e aqui não tinha uma equipe à altura para tratar desse tipo de negociação. Então, e ele foi lá ontem e mudou toda a versão. Eu achei estranho um pouco a questão, né, dos ataques à Anvisa, porque eu achei o depoimento do presidente da Anvisa, Barra-Torres, o melhor de todos até agora, o mais coerente. O do Mandetta eu acho bem político, viu? Eu acho que o Mandetta ele é bom, mas ele está querendo ser presidente, ele está adequando, ele evitou... Só uma pergunta. Se a Anvisa não está fazendo o trabalho que deveria, não é por ordem do governo federal, esse atraso desse trabalho aí, que até inclusive o prefeito Adiló mencionou, eu acho que não. Eu acho que não, porque é um mandato.
E se fosse o presidente da Anvisa, não teria tirado o corpo fora, como os outros fizeram, né? Como o general, né, o ministro Queiroga fez, como, né, o Weingarten, o ensaio fora do ar, o nome do cara, Weingarten, fez, mentindo, se contradizendo, se conflituando de medo das milícias presidencianas, porque se o senador vai lá para esculhambar, imagina o que eles não fazem nos bastidores, né? Toda essa família, né? O que eles não fazem com os funcionários. Não, saímos de uma boa, ele foi chutado do governo, foi lá na Veja e disse, agora eu vou botar lenha na fogueira. Depois se apertou, né? Acho que a estratégia está saindo pela culatra, Jorge. Também acho, mas com essa questão que o Aquilino colocou, Miguel, eu acho importante sim, Aquilino, porque se a Anvisa de repente tá nesse impasse, quer dizer, quem é que toma ali as decisões? Né? Também fui por essa linha de pensamento. Eu digo, quem é que está tomando a decisão em relação às vacinas? Né? Não é o governo? Então. Não, mas a Anvisa é um órgão independente, né? Nós precisamos. Sim, ela é independente. Claro, sim, mas e o presidente sim, tem mas mandato. Tem um protocolo, né, Miguel? Mas ela o é um órgão independente. Porque essa vacina da Sputnik, ela não está aprovada no mundo inteiro. Teve vacina falsa no México, vacina falsa em tudo que é lugar. A própria AstraZeneca, em alguns lugares, né? Então o pessoal polemiza. A Anvisa é internacionalmente reconhecida. Então, isso sim, tudo, exatamente. Né, eu acho, a minha opinião, é que ainda há uma certa blindagem. Não quero dizer que o governo não queira influenciar. Ele quer atrasar, ele esculhamba a relação internacional com a China, daí os insumos não vêm e depois bota na culpa da Anvisa, né? Então, isso é uma forma de afetar, isso é uma forma maliciosa, malvada. Aparece aqui na foto o Bolsonaro numa família, numa janela e tal, dizendo que é um vagabundo, não sei o quê, com atitudes populistas. Então, essa questão é importante, sim, demonizar. Você demoniza, evidentemente, que deveria ser um órgão supremo, mas nós temos organizações autônomas no Brasil, necessariamente precisam ser protegidas, igual essa questão do golpe, de atacar o Supremo, de que ponto final. Bolsonaro tem mania de dizer ponto final. Ponto final, nada, né? Nós somos uma democracia. A questão, Jorge, no meu entendimento, o que salvou a Anvisa nessa questão, nessas reuniões que tiveram aí, inclusive extra, né, oficiais, tudo mais e tal, com o filho do presidente, que não tem cargo público, e ficava lá. Sabe o que salvou a Anvisa? Naquela hora que a médica lá japonesa queria, né, sugeriu a adulteração da bula da cloroquina. E daí aí o Barrator, não, isso não. E ele não fez mais nada, que é a obrigação dele como médico e como, né, presidente de uma agência nacional de vigilância sanitária. Não é, Miguel, não é submissa ao governo federal, mas ela sofre influência do governo federal. Também tem que deixar bem colocado. Agora, o que me espantou ontem, no final, o último, Jorge, na última... A última senadora que participou da CPI ontem, da sessão com o Fábio Weingarten, a senadora Soraya, me chamou, mas aquilo marcou de uma forma assim, muito assim, não é estranha, isso já está comprovado, já está rotulado, certo? Ela é do PSL do Mato Grosso, certo? Mato Grosso do Sul. Soraya, agora o sobrenome eu não consegui associar, porque é um sobrenome muito difícil de... Weingarten é mais difícil. Mais que Weingarten. Weingarten. Não, eu ensinei certo. Weingarten. Muito mais difícil. É uma senadora nova e ela colocou, olha só, a esposa do assessor dela morreu de coronavírus, ela estava grávida. Morreu agora anteontem. E ela aí entrou só porque é do PSL, né? Um partido bolsonarista que, né, pegou aquela onda toda e elegeu aquele monte de gente lá, que nem a Carla Zambelli. Foi ontem lá bater boca, saiu da Câmara para ir bater boca no Senado. Não tem nada a ver que lá no Senado, se meter no Senado, apontando o dedo, e ali é outra aberração, porque ela se elegeu na onda bolsonarista, naquela questão do movimento nas ruas, certo? Botando o dedo na cara da Gleisi Hoffmann, naquela época lá, tudo mais, a corrupção do PT, e agora?
E os 13 milhões de paralelo. O argumento que elas usaram, eu acho até que é válido, mas não precisava aquele barraco todo, com certeza, que não tem mulher na CPI, né? Também aí já é. Mas a Câmara Federal com o Senado. Não, mas eu só queria completar assim, ó, que essa senadora Soraya, ela teve a esposa do assessor morta 2 dias atrás por coronavírus e foi lá defender o governo federal, Jorge. Foi lá defender o governo federal e defender o Fábio Weingarten no depoimento falso. Impressionante. Pois é. Tu não acha que isso tudo é estratégia, Aquilino? Para mim, olha, eu vou bater em cima disso, né? Eu acho que são estratégias. A pessoa, o Fábio lá, tu entende? A Soraya, o Flávio Bolsonaro, os barracos, quer dizer, você vai desviando, tu entende? Eu vejo isso como estratégia. E a gente não pode esquecer. Mas é uma estratégia. Não é uma estratégia. É uma estratégia de desconstrução da CPI. De desconstrução, perfeito. Eles estão desesperados. Em off, eu acho que eu converso tanto que eu nem sei quando eu estou no ar ou não, mas eu acho que o Bolsonaro não chega. Quem vai chegar para o desespero da ultradireita nas eleições, que está garantido nas eleições, que está bem quietinho? E antes que achem que eu sou lulista, eu não sou, acho que o Lula tem muito que provar ainda, sou inocente, mas quem está garantido no pleito é o Lula, o Bolsonaro não está, e eles estão desesperados. Não, e o Flávio Bolsonaro dizendo ontem que a gente tem que falar da vacina, que nós precisamos da vacina. Tô negando até ontem a doença, a máscara, tudo, e ir lá e gritando que tem que brigar com vacina. Para! Então a gente vê agora, as contradições, né? Vamos para a CPI, Jorge. Vamos lá. Bem claro essa posição, que não houve, no caso, intenções nenhuma em cima de pedir alguma vantagem econômica por parte de algum funcionário de qualquer ministério. O senhor fez reunião no Ministério da Saúde, fez reunião no Ministério da Economia, fez reunião na SECOM, várias reuniões que Vossa Excelência fez, e também os membros da sua empresa que contataram o governo brasileiro. Só para confirma o que eu estou lhe perguntando? Confirmo, nós não recebemos nenhuma solicitação de propina. E o senhor também sabe que o Brasil hoje é o 4º país do mundo em número de pessoas vacinadas. Eu não tenho conhecimento. Mas eu tenho, estou só lhe afirmando isso aqui, porque a Inglaterra, até a semana passada, vacinava mais que o Brasil, né? Então, hoje, nós vacinamos mais que a Inglaterra e seguiremos até o fim para a nossa população. E também, algumas notícias da imprensa internacional dão conta do atraso. Eu recebi, por exemplo, da União Europeia, na União Europeia, a Organização Mundial da Saúde criticando Eu tirei aqui porque eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei de onde é que ele tirou essa informação, de que nós vacinamos mais que a Inglaterra, né? Na Inglaterra não morreram 450 mil pessoas, estão morrendo 2 mil pessoas por dia. Eu acho que é preciso ter coerência nisso, né, Jorge? Tu ouviu o que ele falou, né? Nós vacinamos mais que a Inglaterra nesse momento. Nós não vacinamos 20% da população. Não, eu entendi de repente eu entendi mal, Miguel. Eu entendi o oposto, que a Inglaterra estava vacinando mais que o Brasil. Não, ele disse que nós estamos vacinando mais do que a Inglaterra. Mais que a Inglaterra. Vamos continuar assim. Para os colegas entenderem essas posições... Fala, Aquilino. Entender essas posições. É mentira, porque até há poucos dias o Brasil estava em 58º país, tá, em vacinação. A Inglaterra está entre os 10. Tá? Então, não... Isso aí o Reis... É o senador Reis. Então, é o seguinte, existe duas coisas ali, Jorge, Miguel, nessa CPI. A agropecuarista. Existem 2 coisas nessa CPI que está acontecendo, além da busca da verdade, tá, dos responsáveis. Está tendo um confronto ali entre senador governista e senador de oposição. Então, na verdade, o senador de oposição está tentando sabotar a CPI, está tentando prejudicar a CPI, está tentando desqualificar a CPI, está entendendo? Está tentando dizer para a população que a CPI está querendo prejudicar o presidente, que tem segundas intenções, tudo mais e tal. Ao passo que tu vai ver uma CPI nos Estados Unidos,
quando tem lá, e às vezes e não é muito incomum, tá? Lá não existe esse tipo de coisa. Se existe algum problema no governo de desvio de orçamento, de corrupção, não existe esse embate político. Eles vão investigar os fatos e a verdade tem que vir à tona. Só que aqui nesse país, por causa dessa polarização ignorante que se colocou, irracional, aí tu vê aí, ó, vem um senador que não faz parte da comissão, vai lá, chama o outro de vagabundo em plena sessão, tá? E isso é uma piada, né? Depois ainda vem o presidente dizer que isso aqui é republiqueta de banana, mas é republiqueta de banana por causa do tipo de governo e não por causa das outras coisas. Pois é, exatamente, Aquilino. Eu acho muito estranho isso, né? Daqui um pouco, de repente, a pessoa entra na CPI e começa a conversar, a papear e fazer todo esse tipo de distração, né? Se é uma CPI, justamente essa questão aí. Eles estão sob juramento. Pois é, tu entende? Não é fechado. A pessoa que está lá falando na CPI está sob um juramento, né? Então, já começa ali, a pessoa já começa mentindo. Daqui a pouco começa uma briga. Sabe, parece uma bagunça. Se tu tá no tribunal, claro que são duas coisas distintas, mas se tu tá no tribunal, começa depois que o juiz bate o martelo, para com isso aqui, né? Mas aqui não. Vai muito do comportamento do presidente também. Não, né, mas o presidente, o Omar, ele é firme. Só que parece que quem está lá não está levando a sério. É isso que eu quero te dizer. Tu entende, Miguel e Aquilino? Não, eu quero acrescentar um pouco mais de pimenta nesse teu verbo, né? Muita gente não está levando a sério. Não parece, não. Está bem claro isso, Jorge, né? Vamos botar mais um pouco aí da CPI. Tem esse interesse e tem essa direção. Interesses ideológicos que não poderiam existir, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, não poderiam existir, e a ciência, o médico tem que ter o direito de recitar o que ele quiser, não é aquilo que um ou outro pensa. Se eu sou de direita, penso de um jeito, se sou de esquerda, penso de outro jeito. Só estou falando isso para referendar nessa comissão. Nós podemos falar, temos direito de falar, cada um fala o que quiser. Eu estou falando o que eu quero e afirmo o que digo e comprovo o que falo. Então, esse é um ponto, não quero desmerecer ninguém, né, nesse sentido que eu quero fazer essa colocação. Então, por isso, é a preocupação que nós temos em não desmerecer o governo brasileiro, as mortes, senador Renan. Eu vou comemorar os 14 milhões de vidas que nós tivemos hoje com as pessoas que se salvaram. Ontem foi o dia do enfermeiro, da enfermeira, do médico, do psicólogo, ok? Não, vamos ser... Claro que eu estou preocupado com isso. Não... E se eu usasse, senador, e eu vou demonstrar ao senhor, a comissão e a sociedade brasileira, que se nós tivéssemos usado esse tratamento preventivo precoce, como ser, nós teríamos morrido a metade da população. Do estado do senador Randolfo como testemunha comparado com o Amazonas. O seu estado, senador Randolfo, que adota um procedimento. Então, essa é uma outra questão que nós ainda vamos discutir. Não é o caso do seu Carlos Murilo, que não veio para isso aqui, mas estou falando porque entendo que é um processo interessante e nós temos que ver. Existe interesse nessa questão num mercado trilionário, que é o mercado das vacinas. Estamos trabalhando, o Brasil está trabalhando para produzir a sua vacina também, né? Outros laboratórios, não apenas o seu, estão trabalhando nessa mesma direção, inúmeros laboratórios aqui no Brasil, internacionais, que têm interesse aqui e vão trabalhar nessa direção. Eu acho muito triste, viu? Sim. Mas o meu pai tinha um ditado que dizia: era melhor ouvir isso que ser surdo. Esse argumento relativizando a morte são 2.000 pessoas por dia. Você pega 200 milhões de pessoas, 1%, né, já dá um número bem grande, né? 10% de 200 milhões são 20 milhões. Então, se morrer 5%, se morrer 10 milhões de pessoas, que, aliás, é a imunização de rebanho que está se discutindo a estratégia que foi adotada pelo governo, está tudo bem. Salvou 96%. Então, aí a pessoa que não entende muito bem de matemática, morreram só... Eu fico muito triste, né? Não, e quando ele fala em mercado trilionário das vacinas, o que ele quer dizer nessa fala dele? Né? Para aquelas pessoas que já são negacionistas, né? É dinheiro, é vacina, não sei o quê. Então junta tudo isso, tá nas entrelinhas dessa fala dele. Esse mercado trilionário das vacinas. Exato. Em Porto Alegre, ontem, estava ouvindo na Rádio Gaúcha, baixa procura, aqui em Caxias também. Aqui.
Olha aqui, ó, atualizado, olha, o Brasil ocupa a 60ª posição no ranking de imunização, tá? 60. 60, porque talvez 60, o pessoal não entenda, né? Falei 58, mas ele já subiu. Tá? Aqui, quanto mais sobe, pior é. E na educação, quanto mais desce, melhor é. No caso, o Brasil está em 58º no ranking de educação e o primeiro é Finlândia, só para ter mais cortando verbas ainda, né, Quilino? Cortando verbas. E aí ele quis dizer o seguinte, a Inglaterra, no percentual, o Brasil está acima da Inglaterra, com 23%, a Inglaterra. O Brasil está com um percentual maior. Só que a população do Brasil é muito maior que a Inglaterra. Então, viu como eles querem mudar os fatos com dados falsos? Então, a população da Inglaterra, né, é muito menor que a do Brasil. Então, daí não tem comparação. Então, esse argumento relativista, né? Esse argumento, uma morte não pode ser relativizada. Uma morte. Houve negligência? Sim. Não adianta dizer que não houve, porque isso está claro. Não precisa você trazer aí o Papa para fazer um processo de beatificação das pessoas para entender que o Bolsonaro está andando de moto em Brasília sem capacete, comendo picanha de R$500, 300 gramas, e R$2.000 o quilo, ostentando, inclusive, um auxílio emergencial picareta de R$200 num país pobre. Não adianta você vir dizer aqui, né, que, por exemplo, a aspirina sempre existiu, sempre curou, a cloroquina existe há 200 anos, mas não cura a Covid, é um vírus novo. E o Brasil, sim, está sofrendo um processo de desgoverno, num extremismo terrível. Isso não se trata de ser esquerda, esse papo é ridículo, é ignorante, como disse, infelizmente, temos que contextualizar, né, Quilino, que é um papo ignorante. Relativizar mortes desde o começo é terrível. Aliás, só não estamos pior que a Índia, porque na Índia eles estão jogando cadáveres nos rios lá, né? Vocês já viram isso, né? Sim, imagens tristes, né? De um país que, no fundo, a gente estava esperando, de certa forma, de uma forma muito ruim, que essa situação fosse acontecer lá também dessa forma, né? De jogar corpos fora. Agora, toda vez que você menciona essa medicação que já não tem comprovação, né, Miguel, que você fala aí de mercado trilionário, que você nega, que você sai de moto sem capacete, sem usar máscara, tudo isso é incentivo para continuar o consumo dessa medicação e, sinceramente, eu não sei onde é que nós vamos parar, né? Quando que isso vai parar? E o que eles fazem, né? Caixa antecipa os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial, que o Guedes está caladinho, né? Como se fosse uma grande caridade para o povo, que ele não quer que estude, que o porteiro do prédio não pode fazer faculdade, empregada não pode ir para a Disney. É como você antecipar a esmola, né? O governo antecipar esse auxílio emergencial é como você sair do banco e dar 50 centavos para o cara do pão ali. É puro populismo aquilo. Olha, o Brasil tem 211, 212, 215 milhões, agora não vai ter censo, né? Então a gente não sabe. Quanto à Inglaterra, Jorge, a Inglaterra tem 58 milhões, quer dizer, quase um quarto da população a Inglaterra tem. Então ele quis jogar agora, eles falam outra inverdade, para confundir a população. Agora, infelizmente, né, tem pessoas que ainda, né, acreditam, vão votar. Agora, vocês viram a pesquisa do Ibope? 28%, né? 28%. Ele não, talvez ele nem vá para o segundo turno, tá entendendo? Se o Ciro, ele está despencando, ele está com 24%, ele está despencando. Se o Ciro sobe um pouco, é o Ciro que vai para o segundo turno com o apoio do Centrão. Se o Ciro pega aí um Mandetta da vida de vice, ele vai para o segundo turno, porque a tendência agora, depois da CPI, é despencar. O objetivo da CPI não é dar impeachment, não é prender ninguém dos responsáveis. O objetivo da CPI é mostrar a verdade, tá? É mostrar a verdade e quem são os responsáveis. E depois as pessoas têm que começar a refletir a respeito para no mínimo, né, eleger uma pessoa de forma consciente na próxima eleição. Só que nós vamos pagar os preços em vidas, né?
porque realmente, considerando o comportamento do Mourão diante da chacina do Jacarezinho, né, porque é uma chacina, é pena de morte estabelecida à revelia da lei, né, nós não estamos no estado, né, sem sociedade, 3 milhões de pessoas que não têm aí a proteção do Estado, pobres, ricos, né, você não pode simplesmente, num tiroteio, fazer um julgamento sumário. População do Reino Unido, 66 milhões, Brasil, 211, coloca o nosso ouvinte, querido amigo, advogado Walter José da Silva aqui. E eu concordo com Aquilino, acho que nós temos aí também essa questão de desconstituir politicamente, só que dentro dessa estratégia, né, Jorge, como tu colocaste, Aquilino, eles sabem disso, vai lá, né, de chamar um ou outro de vagabundo, de ladrão, e vai ser esse nível. Então, enquanto isso, 2.000 pessoas morrendo por dia, nós achando pouco, né? Salvamos 96. 4%. Faça a conta rapidamente aí, quanto é 4% de 200 milhões se fosse essa contaminação de rebanho que eles pregam, né? Que nós temos que matar o vírus à chinelada, que nós não podemos ser covardes, não é? Porque, né? Isso tudo está, que é uma gripezinha, né? Vamos parar de mimimi. Isso não pode ser esquecido. Exatamente, vamos parar de mimimi, vamos voltar para o trabalho, esse tipo de coisa, e as vidas sendo ceifadas, né? E essa proposital bagunça que fazem com os dados, Aquilino e Miguel, só vai cada vez mais piorando a nossa situação. São dados, né, apresentados de forma manipulada, fake news, sem máscara, sem capacete, ou seja, né? Essa chacrinha deles ali na CPI, dos apoiadores, Flávio Bolsonaro, enfim, e aí vai, né? Soraya. Como é que nós vamos sair disso? Né? Como é que nós vamos sair disso? Sofrendo, né? Perdendo mais de 500 mil de brasileiros, sofrendo, perdendo dinheiro, fechando empresas. As pessoas não indo se vacinar. Se tornando inimigas, fugindo da política porque não querem mais, né? Não é problema meu. Ou seja, isso há uma desconstrução da sociedade, porque uma sociedade que não tem compreensão política é uma sociedade dominada por esse tipo de gente. Para concluirmos, Aquilino, agora são 15 horas e 7 minutos, estamos chegando ao final da edição de hoje do Teoria de Tudo. Quero anunciar que amanhã nós teremos a presença do Brito Júnior, jornalista nacionalmente conhecido, caxiense, e que estará prestigiando este programa, trazendo esta visão também, né, como ele está vendo a pandemia, a cobertura jornalística da pandemia, fake news e etc., né, engrandecendo também a presença deste programa. Hoje nós tivemos a presença no primeiro bloco do prefeito Adilode Domênico, que nos atendeu, trouxe algumas questões importantes que serão aprofundadas ao longo deste programa. Já anuncio hoje também, amanhã anunciaremos que a partir de segunda-feira o programa será transmitido ao vivo a partir das 10 horas da manhã e depois com as réplicas e fica gravado. Hoje em dia tudo mudou, né? Tudo mudou. Antigamente era o Dentel, Jorge. Hoje pode entrar aí no Facebook, no YouTube, no Instagram e nós estamos por lá. Aquilino, muito obrigado para tuas considerações finais. Você pode ocupar o tempo que for necessário, não tem problema. Tá bom. Eu quero mandar um abraço para quem nos assiste e para o especial ao Walter, né? O Walter é o nosso fã, né? Número 1. E daí... Ó, o Walter aí. E daí eu só queria concluir o seguinte, nessa questão do contágio dessas 4 escolas aí no município, se começar a se propagar... Então, aí cai por terra a teoria dos vereadores aqui que defenderam a volta às aulas, e dos deputados estaduais também que defenderam a volta às aulas agora, né? E porque daí a escola não tem garantia, enquanto não houver vacina, Jorge, não existe garantia em um local seguro. E ali, aglomerando, numa sala de aula, 20, 25, 30 alunos, sala fechada, 4 aulas por turno, professor com máscara, o que é um filme de terror ter que dar uma aula e se concentrar para dar uma aula com máscara, sabendo que pode chegar perto de um aluno e ser contagiado, né? Certo? E é da mesma forma os alunos, os pais que mandam os alunos para a sala de aula, para a escola. Dentro da sala de aula, que espécie de concentração um aluno vai ter em estar... Por isso que eu me refiro àquela questão ensino-aprendizagem.
qual a qualidade disso em época de pandemia numa sala de aula? É difícil. E há um ano e meio já, quase. Há um ano e meio já, né, desse debate que já deveria ter sido resolvido. A minha filha não foi para a aula. Ontem eu fui na escola levar um termo de responsabilidade, que ela vai assistir a aula fora. Era um horário que não era de aula, 2 crianças sem máscaras, fora da aula, na escada. É difícil controlar. Eu tenho medo até de subir a escada da escola. Não é? Quem tem consciência tem medo, enfim. Concluíste, Aquilino, era isso? É isso, cara. Exatamente. Jorge, pode ocupar o tempo necessário, claro, por gentileza. Não, só seguindo o gancho do Aquilino, né? E lembrando que o governo aí cortando verbas, né, das universidades, né, a gente acompanhando aí manifestações, enfim, ou seja, a tua filha, né, Miguel, e milhares de estudantes, será que vão poder ter o sonho de estar em universidades, né? E quando você corta a verba, não é só a questão de aluno, né? Tem uma série de relações que a universidade tem, um trabalho comunitário com a sociedade, às vezes de pesquisa, às vezes até de vacinação, enfim, uma série de trabalhos que são realizados. Isso é muito triste, é o que o nosso governo está fazendo, né? Corta a cultura, a educação, saúde, né? Não se fala, né? Então, estamos vivendo momentos que eu jamais pensei que fosse viver. Achei que nosso país estava num processo aí de desenvolvimento, mesmo que lento, mas indo para frente. Como o Aquilino falou já, e eu repito aqui, retrocedemos aí 10 anos, ou quem sabe até mais, 20 anos, aí, até a gente recuperar isso. Espero que não seja tanto. Vamos terminar o programa com esperança, com fé, né, que as coisas melhorem, mas realmente um momento complicado. Mas esperança, isso aí, perfeito, Jorge. Assina embaixo, esperança e ação. Nós criamos esse espaço para o debate e para contraditório. Quem achar que nós não temos razão, o espaço está aberto. Nós aqui, como disse no início do programa, não é? Nós somos um grupo unido no sentido, né, do programa e responsáveis pelas nossas consciências. E o fato é tão óbvio que a maioria do tempo nós concordamos. Eu sou responsável pela minha filha e vocês que me conhecem no programa, seria até uma hipocrisia eu dizer que eu não tenho condições de colocar ela numa escola particular ou não ter um acesso a um outro aplicativo, ao celular. Eu sei quanto é difícil. Eu estou revisando a 6ª série dela com aulas de YouTube, com aulas que eu consigo pesquisar e ver a qualidade. E com grande dificuldade. Não consigo acompanhar, não consigo dar tarefas, fora as tarefas domésticas do home office, porque a minha esposa trabalha na área da saúde. Você imagine uma pessoa que não tem essas condições. E é nisso que o brasileiro tem que pensar. O Guedes pensa que o porteiro dele dane-se. E essa boçalidade, essa picanha de R$2.000, na verdade, Aquilino, nós já falamos isso, né? Mas é a Revolução Francesa ao avesso, né? Porque acho que a Maria Antonieta é mais bonita que o Bolsonaro. Na Revolução Francesa, uma das causas era isso, né? Era a burguesia esnobando riqueza, né? Joias e uma vida de banquetes, toda semana banquetes e banquetes. E fora dos portões do Palácio de Versalhes, as pessoas roubavam a comida dos cães do palácio e passavam fome. Obrigado, Aquilino. Um abraço, até amanhã com Brito Júnior, junto conosco. Beleza. Tchau, abraço. Um abraço, tchau, Miguel. Um abraço, Aquilino. Tchau, nossa audiência. Tchau, Walter, Dona Marisa e muita gente que está na audiência conosco também ao longo, né, das nossas réplicas. Obrigado. Estamos encerrando o Teoria de Tudo desta quinta-feira. Eu sempre nunca sei que dia que é. Quinta-feira, dia 13 de maio. Tchau. Vai Gauter, vai Grauter, vai Gruter. Tchau. Boa tarde. Você está assistindo Teoria de Tudo.